Desde que saiu The Old Peace, eu nunca trouxe um vídeo usando o arcano Persistência, que torna um método de sobrevivência através da vida muito mais viável. E por que não levar a Auráxia para o level cap com esse arcano e ao mesmo tempo nocar tudo enquanto tá parado? Sim, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes que eu me esqueça, lembre-se que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. E primeiramente, por que eu escolhi a Auráxia para trazer o vídeo usando esse arcano pela primeira vez, ao invés de, por exemplo, escolher um Inarus, um Nidus ou qualquer outro frame que tanque com a vida? E eu respondo, por que não a Auráxia? Com a quarta habilidade você multiplica a sua vida total, o que abre um belo precedente para usar o Persistência. O multiplicador de vida da quarta habilidade funciona de forma muito simples, na verdade. Força aumenta o multiplicador, é claro. E além disso, mods de aumento de vida são multiplicados após multiplicarem a vida base da Auráxia. Em resumo, tudo aqui é multiplicativo. E como para ativar o efeito do arcano você precisa ter pelo menos 700 de armadura, o 7 umbral nessa ocasião acaba se encaixando perfeitamente, porque você tem força, vida e armadura, tudo com os 3 mods, se bonificando quando são utilizados juntos. Porém, reparem que mesmo assim a Auráxia não atinge a quantidade de armadura mínima para ativar o efeito do arcano, para limitar o dano que você toma em 500 por segundo. E nesse caso você vai ter que acabar recorrendo para fragmentos de aumento de armadura, nesse caso 2 forjados em tal. Normalmente, quando somos afetados por efeito ígneo e corrosivo, por exemplo, a gente acaba perdendo uma porcentagem da nossa armadura. E, consequentemente, a gente pode acabar perdendo também o efeito do arcano. É claro que, dependendo da quantidade de armadura que você tem, a Auráxia, por exemplo, perderia o efeito do arcano. Porém, entretanto, todavia, isso acaba não sendo um problema se você estiver usando a quarta habilidade. E detalhe, você vai estar usando a quarta habilidade. Enfim, enquanto essa habilidade está ligada, você fica imune a efeitos de status, incluindo, por exemplo, até o magnético, que também desativa o efeito do arcano. Então, basicamente, você não tem que se preocupar enquanto a quarta habilidade está ligada, nada vai reduzir a sua armadura. Além disso, essa habilidade também te fornece dano tóxico forçado em outra instância, com efeito de status garantido, assim tendo muito mais longevidade em missões mais longas. E lembrem-se que dano tóxico pede fragmento de aumento de dano tóxico, que obviamente casa muito bem com a Auráxia. Contudo, mesmo com tanta vida, a Auráxia não tem uma fonte de regeneração de vida. Quer dizer, você tem a primeira habilidade, que te permite forçar drop de orbe de vida e de energia, porém para isso te manter de fato vivo no level cap seria preciso utilizar a habilidade diversas vezes, o que pode ser bem desconfortável. Arcane Grace é de certa forma também uma boa escolha, principalmente pelo fato dele curar por porcentagem de vida máxima, o que é bem interessante até porque, como eu disse no começo do vídeo, você vai multiplicar a sua vida máxima pelo multiplicador da habilidade, então você vai ter muita vida. O problema, infelizmente, é que ele tem uma pequena chance para acabar ligando. Toda vez que você toma um hit na sua vida, ele tem 9% de chance de ligar e começar a regenerar 6% da sua vida máxima. Então acaba que ele sozinho, vez ou outra, pode acabar te deixando na mão no level cap. Em missões normais você acaba não sentindo isso, mas no level cap você vai sentir. E por conta disso você pode acabar querendo conciliar o uso do Arcano Grace com a primeira habilidade da Auráxia, que vai permitir com que você fique dropando orbe de vida, se curando, e quando o Arcane Grace acabar trigando, você consegue uma pequena folga, bem semelhante ao uso do Aegis em Warframes de escudo, por exemplo. Ou você pode simplesmente ignorar tudo que eu disse em relação à primeira habilidade do Arcano Grace e fazer assim como eu, usar o Ampliação Exúvia para aumento de força, resultando em uma maior vida multiplicada e maiores multiplicadores de dano, enquanto usa a Blood Altar no lugar da primeira habilidade. Assim, basta você conjurar a habilidade em um inimigo e ficar dentro da área recebendo cura. E como você pode ter até 3 altares simultaneamente, você pode usar os 3 um do lado do outro e acabar deixando alguns espalhados pelo mapa, se você preferir. Assim você cura não só você, como também o seu esquadrão, se você tiver em esquadrão. Antes de tudo, eu também gostaria de enfatizar o fato de que se você não tem ou não quer usar Blood Altar, a habilidade da Garuda, você pode querer experimentar usar Gloom, a habilidade do Sevagoth. Assim você deixa inimigos à volta lentos e você também recebe roubo de vida no dano que você causa em qualquer inimigo, que faz com que você se cure muito também. Bom, eu também pensei em utilizar a habilidade da Komei antes que eu me esqueça de falar sobre isso, porém, mesmo a cura acompanhando o dano causado pelo inimigo, o fato da habilidade, infelizmente, ter 50% de chance de funcionar, torna ela muito inconsistente, então eu vou acabar
acabar usando o mesmo argumento que eu usei com Arcano Grace. Uma vez ou outra você vai ficar na mão se depender exclusivamente desse único método para tancar. E como o foco da utilização é baseado em vida, acabei optando por utilizar Hunter Adrenaline. Assim, 45% do dano recebido é convertido em energia. É uma ótima escolha para level cap, já que o dano causado pelos inimigos é absurdamente alto. Para missões convencionais, você pode acabar preferindo utilizar o equilíbrio mesmo, como sempre. E talvez substituir Blind Rage por Transcendent Fortitude se você acabar sentindo dificuldade com energia. Enquanto ao armamento utilizado, você decide. A Auraxia se dá bem com tudo, quer dizer, quase tudo. Primeiro, vamos ignorar o fato de que melees não são usáveis enquanto você está com a quarta habilidade ativa, e segundo, armas Incarnum infelizmente não se beneficiam do buff de dano tóxico da quarta habilidade, infelizmente. Você pode querer um uso mais casual usando alguma arma, como por exemplo no meu caso a Celtra, uma arma que eu tô gostando muito de utilizar ultimamente, e é claro que na Auraxia também seria muito interessante. Ou, querendo ou não, a boa e velha Sobek Curva para nucar todo mundo, literalmente. A Sobek Curva é esse ponto fora da curva por conta do mod Acid Shells. Basicamente, quando o inimigo morre, você causa 25% da vida máxima do inimigo em área. E por conta da bonificação tóxica da quarta habilidade, você também aplica efeito tóxico, por incrível que pareça. Em resumo, você tem uma arma nuke que escalona junto dos inimigos. Quanto maior a vida, maior o dano no espalhamento de dano da Acid Shells. E como vocês podem ver, uma build normal de viral e magnético. Viral é interessante porque permite usar o mod Primate Glacial para aumentar o seu dano no disparo, junto do mod tóxico para aumentar não só o dano no disparo, como também o dano dos efeitos de status tóxico que você vai acabar procando por conta da quarta habilidade. Corrosivo já vai ser procado através de habilidades graças a Archon Continuity, então não é tão necessário assim você colocar corrosivo na sua arma. Na valência eu recomendaria magnético, para aumentar o dano contra escudos e principalmente guarda reforçada, enquanto de quebra bufa mais o dano base do galvanizado com proc elétrico forçado quando você quebra o escudo ou a guarda reforçada. Agora, para você que não gosta de mod de facção, eu tenho uma triste notícia, infelizmente. Bom, o dano em área da Acid Shells infelizmente não é afetado por quase nada. Chance e dano crítico não afetam dano em área, dano base também não, então você vai querer utilizar mod de facção, porque mod de facção afeta o dano da explosão. E não só isso, também vai afetar o dano do efeito de status tóxico causado nesse dano da explosão. Bom, se você quiser ir pro level cap, eu recomendo fortemente você utilizar mod de facção. Agora, se você quiser utilizar essa build numa missão mais convencional, no STPF normal, você pode querer utilizar outra coisa, como por exemplo, um mod elementalista para aumentar o seu dano nos efeitos de status tóxicos. De companheiro, eu utilizei um Nautilus para puxar inimigos constantemente para perto, assim mantendo a reação em cadeia matando inimigos por mais tempo. Mas é claro que você pode utilizar outro se você quiser, não tem problema. Vale ressaltar que é interessante você usar mods como Seismic Bond, por exemplo, para aumentar a sua eficiência, Reinforced Bond para você aumentar a sua cadência, ou até mesmo Tenacious Bond para aumentar o seu dano crítico se você quiser. Contagious Bond também é interessante, você não buffa o seu companheiro com a quarta habilidade, mas você ter um nuke para matar junto da sua Sobek Curva vira e mexe, é bem interessante, então se você gosta também, é bem-vinda. E de foco de escola eu acabei usando o Madurai para mais 40% de força ao utilizar duas Void Links consecutivamente. E bom, eu vou repetir o que eu já disse antes, mais força, mais vida e mais multiplicadores de dano. Bom, rapaziada, então é isso, não tem muito segredo. Para utilizar essa build do Auraxia, você vai ficar dentro da área da Blood Altar e matar inimigos com a sua arma. Se você estiver usando a Sobek Curva com Acid Shells, basta atirar em alguma horda onde os inimigos estão spawnando e simplesmente olhar. Pode tirar a mão do teclado e simplesmente observar a destruição em massa. Enfim, espero que vocês tenham gostado, videozinho mais rápido mesmo, e é isso, não tem mais muito o que dizer. E lembre-se, você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis!